Olá pessoal, o professor me chama mais uma vez. Olha só, nessa unidade aqui, ó, a gente vai trabalhar conteúdo bem de boa, tá bem tranquilo, bem regionalizado, tá bem nacional, bem nosso mesmo, que são os biomas, né? São as formas de ecossistema que a gente encontra aqui no Brasil, tá? Então, querendo ou não, olha só, aqui nessa unidade a gente vai aprender a conceituar o que viria a ser um bioma, tá? Que querendo ou não, nada mais é do que as formas de vida que a gente encontra no meio ambiente, tá? E querendo ou não, saber identificar as regiões e quais os biomas que a gente encontra no Brasil, tá? Dependendo do livro que a gente lê, ele pode trazer tanto o bioma brasileiro como o domínio morfoclimático brasileiro. Então, seja um ou seja outro, você já vai saber o que é, tá? Então, vamos lá, chega de enrolação. Aqui, ó, vamos ter em mente o que viria a ser bioma, tá? Então, olha só, bioma é um conjunto de vários ecossistemas que funcionam de forma o quê? Estável, equilibrada, tá? Então, querendo ou não, olha só, é um conjunto caracterizado por um tipo de vegetação, por um tipo de bioma, que inclui diversos tipos de vegetação. Aí entram os seres vivos, que têm a questão de viver de forma adaptada às condições dessa natureza. Aí vem questão de vegetação, chuva, umidade, o calor, a temperatura, a incidência de luz solar, a incidência de gás atmosférico, ou seja, fatores ambientais que fazem com que esse indivíduo sobreviva aí, tá? E querendo ou não, nós temos aqui, ó, o que a gente chama de bioma brasileiro, caracteriza-se no geral por uma grande diversidade de tanto animais quanto vegetais, promovendo o que a gente chama de biodiversidade. Diversidade são vários, né? Muitos. Vida, ou seja, muitas formas de vida, tá? Então, querendo ou não, aqui ó, nós temos a foto de uma floresta, tá? E querendo ou não, aqui nós temos os representantes ou os indivíduos que a gente encontra nessa região de floresta, tá? Aí aqui, ó, vamos ver o que está trazendo aqui nesse texto. Quando, de qualquer ponto, observamos uma paisagem, percebemos a existência de descontinuidade, ou seja, de fragmentos, de falhas nessa região. Seja na margem de um rio, seja no limite de um bosque, seja na borda de um campo ou alguma outra característica dessa, utilizamos frequentemente a ideia de ecossistema ou de mais ou menos definido por aspectos particulares, seja de flora, que vai desenvolver nessa região aí. No entanto, na passagem, por exemplo, de uma floresta para uma pradaria, as árvores não desaparecem bruscamente. Há quase uma zona de transição, tá? Onde as árvores vão sendo cada vez menos abundantes. Sendo assim, é possível, por falta de limites bem definidos e fronteiras intransponíveis, considerar que todos os ecossistemas do nosso planeta fazem parte de um enorme ecossistema chamado de ecosfera. Deste gigante ecossistema fazem parte todos os seres vivos que, no seu conjunto, constituem a biosfera e a zona superficial da Terra que eles habitam e que representa o seu bioma. Ou seja, vamos traduzir isso daí. Olha só. Eu tenho aqui, ó, se liga. Eu tenho essa região. Aqui, ó, eu tenho ó, uma floresta fechada, certo? Mata. E aí, ó, desse outro lado aqui, eu tenho cerrado. Espera aí, deixa eu apagar esse tempo aqui que ficou um pouco grande. Eu tenho um cerrado. Olha só. Você concorda comigo que a floresta é diferente do cerrado, você concorda? Aqui, ó, você concorda comigo que eu tenho uma área de transição entre a floresta e o cerrado? Bem, como ele disse aqui, ó, as árvores elas não somem de uma vez, ou seja, elas vão ficando cada vez mais isoladas, até que chega um ponto em que elas somem. O cerrado também, ele tem, à medida em que as árvores dele vão sumindo, e pode até ter uma área de transição aqui, ó. Nessa área de transição aqui, ó, eu encontro representantes tanto da floresta quanto da região do cerrado. Mas isso daqui deixou de ser uma região? Não, pelo contrário. Isso daqui é chamado de zona de transição, como ele acabou de colocar aqui em cima. Zona de transição. Tá? Nesse caso aqui é uma zona de transição entre a floresta e o cerrado. Mas também existe a zona de transição entre o cerrado e a caatinga, o cerrado e o pantanal, o cerrado e pradaria.
Caatinga e a Mata Atlântica, tá? Ou seja, essa questão da área de transição, ela sempre vai existir entre um bioma e outro, tá? Aí vamos lá. Biosfera mais zona superficial da Terra igual a ecosfera. Vamos ver o que está trazendo aqui. Mas assim como é possível associar todos os ecossistemas num só de enormes dimensões, é chamado de ecosfera. Também é possível delimitar nas várias zonas climáticas ecossistemas característicos conhecidos por biomas, né, como a gente já vem falando, que querendo ou não vão ser caracterizados aí por meio de fatores como latitude, longitude, próximo da linha do Equador, longe da linha do Equador, tá? Por sua vez, em cada bioma é possível delimitar outros ecossistemas menores, ou seja, dentro de um bioma eu consigo encontrar um outro bioma menor. Por exemplo, na floresta amazônica nós temos uma porção dela que é a região do Pantanal. Tá? Aí aqui embaixo, ó, vamos ver aqui o que ele está trazendo como bioma. É conceituado como um conjunto de vida, né, seja de origem vegetal, de animal, fungo, bactéria, tá? E que todos esses caras, eles vão viver agrupados em tipos de vegetação contínuas ou identificáveis com relação ao ambiente em que elas vivem, tá? Também pode haver aí condições climáticas parecidas, tá? Ou, querendo ou não, pode haver mudança aí na condição climática de cada habitat, tá? Aí olha só, os biomas brasileiros, tá? Em outras palavras, um bioma é formado por todos os seres vivos de uma determinada região, cuja vegetação tem bastante similaridade e continuidade com um clima mais ou menos uniforme, tendo uma história comum da sua formação. Por isso, tudo na sua diversidade biológica também é parecido. O Brasil possui uma enorme extensão territorial e apresenta climas e solos muito variados, tá? Em função dessas características, há uma evidente diversidade de biomas definidos, sobretudo, pelo tipo de cobertura vegetal que a gente vai encontrar em cada bioma. Então, por exemplo, aqui, olha só, na região norte, nós temos o domínio do ambiente amazônico, né, da floresta amazônica. No centro, nós temos a figura do cerrado. No nordeste, nós temos a figura da caatinga. Na região costeira do Brasil, do Atlântico, nós temos o que a gente chama de Mata Atlântica, né? Ou seja, a mata do Atlântico. Tá? Nós temos aqui no sul a questão das pradarias e dos pampas, tá? Que é o que a gente vai ver nos próximos slides ali. Tá? Então, olha só, vamos ver aqui. Vamos ver aproximadamente aqui a área de território desses biomas no Brasil. Tá? Então aqui, ó, o domínio amazônico, ele tem aí originalmente 4 milhões de quilômetros quadrados, tá? Mas de lá para cá, com certeza isso daí já diminuiu por conta do desmatamento, né? O Cerrado também tem 2 milhões, mas de lá para cá também já reduziu. A Mata Atlântica tinha 1 milhão de metros quadrados, hoje ela é bem menos que isso daí, tá? A Caatinga também, por incrível que pareça, a Caatinga é um dos biomas que sofre menos impacto, tá? Justamente por conta do seu aspecto de difícil convivência, né? Então ele é o que menos sofre impacto nessa questão da expansão urbana, do desmatamento, tá? O Pampa também, ele é pequeno, tá? Em relação aos outros, tem 170 mil quilômetros quadrados, mas também ele sofre com relação da expansão urbana. A região do Pantanal aqui, ó, é o menor de todos, com 150 mil quilômetros quadrados, mas querendo ou não, ele também já veio sofrendo redução. E numa área total do Brasil aí, ó, somando 8 milhões e 500 mil metros quadrados. Tá? Aí olha só, nós temos aqui o domínio morfoclimático ou o bioma conhecido como Caatinga, tá? Não é Caatinga não, gente, é Caatinga, tá? Então ele se concentra na região nordeste do país, tá? Ela tem aí aproximadamente 260 milhões de anos. Toda a região onde é hoje o semiárido, antigamente foi fundo de mar, tá? No entanto, quando a gente vasculha essa região, a gente encontra vestígios de organismos marinhos. Então, se a gente encontra fósseis de organismo marinho aí, subentende que isso daí, num passado distante, foi fundo de mar, tá? Há apenas 10 mil anos atrás, a imensa floresta tropical como a Amazônia, tá falando de história. Para conhecer bem esse bioma do semiárido brasileiro, basta fazer uma visita no sítio arqueológico da Serra da Capivara, no sul do Piauí. Ali estão os painéis rupestres
com desenhos de preguiças enormes, aves gigantescas, tigres dentes de sabre, cavalo selvagem e tantos outros. No Museu do Homem Americano estão muitos dos fósseis, como o do fim da era glacial, e há cerca de 10 mil anos atrás também acabou a floresta tropical, que ficou conhecida hoje como que é a nossa caatinga. Tá? Caatinga, como a gente já viu, tem 844 mil quilômetros quadrados, é o território brasileiro, tá? Estende-se desde o Ceará até a região do Maranhão, tá? Passando por todos esses estados aqui, ó, tá? Na Caatinga é muito rica em biodiversidade. Embora muita gente acredite que a Caatinga, né, por apresentar essa dificuldade aí de sobrevivência, pelo contrário, muitos indivíduos são extremamente adaptados a sobreviver lá, tá? E querendo ou não, a Caatinga ela é mais bonita do que muita gente imagina, tá vendo? Principalmente na figura dos insetos, tá? É por isso que no sul do Piauí, por exemplo, é muito favorável a criação de abelhas, por ser uma região muito quente e lá concentrar muita produção de flores, tá? Nos períodos sem chuva, cerca de 8 meses por ano, ela adormece e suas folhas caem. Depois que a primeira chuva, que ela se ressuscita, né, ela se reativa, essa é a lógica dos habitantes, tem de adaptar. Portanto, aqueles que ainda acham essa região inviável ou têm como um deserto demonstram um profundo desconhecimento de realidade brasileira, de fato. Quando a pessoa julga a Caatinga sem conhecer, é porque a pessoa não conhece, tá? Pelo contrário, ela é até mais útil do que muitas outras regiões por aí, tá? Nós temos aqui a nossa querida floresta amazônica, né? E querendo ou o domínio amazônico, dependendo do livro que a gente lê. Aí olha só, é chamado de pulmão do mundo, planeta água, inferno verde, né? São tudo nomenclatura dada por pessoas, tá? Vamos ver aqui o que ele diz. São muitos, alguns dos chavões, né? Dos jargões conhecidos mundialmente sobre a Amazônia. Está sempre em evidência, em qualquer ponto da globalização, seja pelo desmatamento, seja da riqueza da biodiversidade, seja da poluição, do desmatamento, das queimadas, seja por algum motivo ou outro, ela sempre vai estar em evidência. Tá? Interessa a todos uma das últimas regiões do planeta que ainda seduzem pela abundância de natureza primitiva. Bem, isso daí já está caindo por terra, né? O desmatamento, a expansão agrícola e territorial e urbana por lá está vindo a desmatar. Tem muito ainda de vegetação, mas muito já se perdeu por conta disso. Tá? A Amazônia guarda a maior diversidade biológica do planeta, região mega diversa e escoa 20% de toda a água doce da superfície da Terra. Seu início se deu há 12 bilhões de anos atrás, quando os Andes se elevaram e fecharam a saída das águas para o Pacífico. Né? Formou-se o fantástico Pantanal, quase um mar de água doce, coberto só por água. Depois de tantos sedimentos, a crosta terrestre tornou-se emergiu, né? E aos poucos formou-se o que hoje é conhecido como Amazônia, tá? Gente, eu vou trazer uma curiosidade para vocês, tá? É dito por aí que a Amazônia é chamada de pulmão do mundo justamente por ela ser verde, por ela ter muitas questões de árvores, fotossíntese, produção de oxigênio, essa coisa toda aí. Mas eu vou trazer uma curiosidade para vocês, tá, gente? A Amazônia ela não é dita pulmão do mundo, não, tá? Porque em quantidades de fotossintetizantes, a água e o ar têm muito mais organismos fotossintetizantes do que todas as florestas de superfície juntas, tá? Então, querendo ou não, o pulmão do mundo, ou seja, os indivíduos que produzem mais oxigênio para a atmosfera, ou seja, o pulmão do mundo, estão nas águas e não na terra, tá? Ou seja, a figura das algas presente na água são os maiores indivíduos que produzem mais quantidade de oxigênio, que produzem mais fotossíntese. Tá? Em segundo lugar, em apoio às algas nas águas, nós temos os vegetais no ambiente terrestre. Tá? Aí vamos lá, vamos ver o que ele traz aqui. Olha só, a Amazônia ocupa 4.196.000 quilômetros quadrados de território brasileiro. Ocupam uma totalidade de 5 estados. Aí vem o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará e Roraima. Tá? E querendo ou não, uma parte de Rondônia.
Ele também se estende, por querendo ou não aí, ó, Mato Grosso, fim do Maranhão, um pedaço do Tocantins e uma área desmatada hoje já passa de 16%, tá? Hoje, cerca de 17 milhões de brasileiros vivem no bioma Amazônia, sendo que cerca de 70% deles vivem no meio urbano, ou seja, ali na cidade de Manaus e na periferia de Manaus, tá? A Mata Atlântica, tá? É de litoral brasileiro, tá? Ali, que vai desde do Rio de Janeiro até próximo à Bahia, tá? Aí, olha só, já foi a grande floresta costeira brasileira, olha só, ia do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mas o desmatamento não deixa, né, gente? A expansão territorial e agrícola não deixa, então, querendo ou não, a floresta, a Mata Atlântica, ela perdeu espaço para o povo, tá? Em alguns lugares, adentrava o continente, como no Paraná, onde ocupava 98% do território do Paraná. Era também o mais rico bioma brasileiro em diversidade. Ainda é um dos termos em quilômetro quadrado. Hoje é o mais devastado dos nossos biomas, como eu já disse no começo. Tá? Restam aproximadamente 7% da sua cobertura vegetal, ou seja, de 170 e tantos mil quilômetros quadrados, hoje sobra menos de 7%, ou seja, quase nada, né? São manchas isoladas, ou seja, ao longo do litoral brasileiro, onde não tem casa, onde não tem expansão urbana, expansão industrial, é mata. E quando não é mata, é expansão territorial, é expansão industrial. Ou seja, realmente virou aí só ilhas vegetais, tá? Ou seja, o que um dia foi dominante, hoje ele é dominado, tá? Assim, professor, você está falando com certo receio sobre isso. Cara, de fato, porque querendo ou não, a gente está desmatando. Pô, professor, qual é o jeito? Desmatar sem causar o menor impacto possível. Tá? Então não é destruindo que a gente evolui. Tá vendo? Vamos lá. A Mata Atlântica é um exemplo de mais contundente do modelo de desenvolvimento predatório desse país. Foi ao longo dele que se saqueou a figura do pau-brasil, né, na época de Cabral, e depois se instalaram os canaviais, tantos de outras monoculturas, como o café, o açúcar, tá? Quem vive onde já foi bioma, muitas vezes nem reconhece os vestígios que hoje sobrou, tá? Querendo ou não, é muito mais fácil você encontrar uma selva de pedra onde era selva de mata, tá, gente? O bioma de Mata Atlântica, como eu falei, era 110 mil quilômetros quadrados, hoje resta menos de 13. Aí eu volto lá no outro slide que falou menos de 7%. Tá? Daqui a pouco a gente só vai reconhecer as florestas e os biomas brasileiros através de fotos. Tá? O bioma Mata Atlântica, né, do território brasileiro, cobre inteiramente 3 estados, que é a figura do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. 98% do Paraná, além de 11 unidades da federação. Aproximadamente 70% da população brasileira vive nessa área de bioma, perto de 120 milhões de pessoas. Por mais precarizado que seja esse bioma, a população depende de beber água e de um clima bem ameno. Só que aí a selva de pedra, né, tira a água e aumenta a temperatura dessa região. Tá? A figura do cerrado, né, aqui no centro-oeste brasileiro, dominado aí pelas agriculturas e pelas pecuárias, tá? O cerrado é o mais antigo bioma brasileiro. Fala-se que a sua idade é de aproximadamente 65 milhões de anos. É tão vermelho que 70% da sua biomassa está dentro da terra, ou seja, na profundidade do solo, no revirar do solo, tá? Por isso se diz que é uma floresta de cabeça para baixo, ou seja, enquanto as florestas de região úmida, as árvores crescem para cima, porque na superfície ali elas encontram de tudo, no cerrado é inversamente proporcional, ou seja, as raízes crescem, as árvores crescem menos e as raízes crescem mais, ou seja, o solo, os nutrientes estão lá embaixo. Então, por exemplo, se enquanto na floresta uma árvore ela tem aí cerca de 30 metros desde a superfície até a sua copa lá em cima, árvores do cerrado elas podem chegar a ter até 40, 50 metros da ponta da copa até a ponta da raiz lá embaixo. Ou seja, dependendo da região e dependendo da espécie da árvore, mesmo no cerrado eu posso ter uma árvore muito maior do que uma árvore de floresta. Tá? Como é que é?
O cerrado não permite qualquer revitalização. Uma vez devastado, sempre devastado. Por que ele não permite qualquer revitalização? Porque os nutrientes, como eles estão lá embaixo, eles estão na profundeza, então, querendo ou não, muito que dificilmente algum indivíduo vai conseguir desenvolver uma adaptação, a não ser as plantas, para poder alcançar isso daí. Então, querendo ou não, uma vez devastado, perdeu totalmente esse bioma, tá? Uma vez devastado para sempre. O Cerrado ainda é uma grande caixa d'água brasileira. É o Planalto Central que se alimentam as bacias hidrográficas que ocorrem na região sul para a região norte do Brasil, como de oeste, como para leste. Nós temos o aquífero Guarani aqui no centro-oeste brasileiro, tá? Que, querendo ou não, ele tem mais água do que no próprio da região amazônica, tá? Mas isso é em grande profundidade, tá, gente? Próximo. Aqui, ó, nós temos alguns representantes, nós temos o nosso querido lobo-guará, nós temos o querido ipê amarelo, nós temos aqui o nosso querido salto do corumbá, e nós temos essa plantinha aqui que eu não vou reconhecer o nome dela. Se você souber aí, me fala. Não reconheço essa planta. Mas eu vou pesquisar aqui e falo. O bioma do Cerrado, olha que imagem linda, gente, sabe? Fica em casa olhando isso daqui. O bioma do Cerrado ocupa 2 milhões de quilômetros quadrados, ocupa a totalidade do Distrito Federal, metade do estado de Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Tocantins. Tá? Sua população em 91 era estimada em 12 milhões de habitantes. Gente, em 91, tá? A gente está em 2020. Ou seja, aumentou e muito aí, tá? Vou pedir para o pessoal atualizar isso aqui. A região do Pantanal, tá? Onde o Pantanal sugere animais, rios, peixes, matas e qualquer coisa ainda parecida com o paraíso. É um bioma geologicamente novo, se comparado aos outros biomas, de fato. Porque o Pantanal, ele se deu, como a gente viu lá no slide, ele é recente, tá? Ele se deu no deslocamento dos Andes. Então, querendo ou não, é recentemente, comparado a outros biomas por aí, tá? O leito é o rio do Paraguai, tá? Que aí, querendo ou não, ele ainda está em formação. Aí, olha só, o Pantanal, né, o Pantanal do Brasil, tem aqui, ó, aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados, 1% do território nacional. A opinião que 80% do Pantanal ainda encontra-se conservado, ainda, tá? Por ser uma região que sofre essas alterações constantemente, ora está alagado, ora está seco, então muitas pessoas elas têm dificuldade para se instalar e até mesmo sobreviver nesse lugar aí, tá? As últimas reportagens de TV falam da intensa evaporação das águas e dos rios e que se tornam deserto. O que eu acabei de falar, ora ele está deserto, ora ele está alagado. O que mais ameaça e agride esse bioma são as pastagens e as queimadas e o agronegócio. Gente, o agronegócio é terrível, cara. Se não serve de pecuária, serve para plantar. Se não serve para plantar, desmata, queima. Cara, o dinheiro, La Plata, é terrível. Foi para impedir o projeto de canal do Pantanal que Anselmo deu sua vida. A forma como a criação de gado teria se adaptado ao ambiente seria uma das responsáveis. Entretanto, para outros indivíduos, os problemas ambientais do Pantanal passa também pela criação do gado. Esse Anselmo aí, gente, foi um dos vários ambientalistas que, como a gente conhece tantos outros aí, morreram tentando defender a integridade dessas regiões, tá? Mas como eu acabei de falar, La Plata, quando a gente envolve La Plata, fica difícil conservar qualquer coisa, tá? O desafio é manter as suas características e também manter a sua população em condições dignas. Esse aqui é o bicho, né? O caminho turístico é a possibilidade real e também perigosa, tá? Querendo ou não, gente, por ser uma região bonita e tal, o turismo tudo bem, mas vamos ter um pouco de bom senso, né? Não é porque é uma região selvagem que você vai sair achando que está em Londres, tá? Qualquer hora dessa aí você leva uma picada de uma vez para dessa aí e morre aí no meio do mato, né? Dando mole aí para a natureza. A pesca esportiva e predatória é um exemplo. Pelo seu estado de conservação, uma rica biodiversidade e a particularidade do seu ecossistema, o Pantanal é considerado uma das 37 últimas grandes regiões naturais do planeta Terra. Últimas, tá? Ele ainda colocou bem, ó. 37 últimas. Que pena, tá?
Que pena. Aí aqui nós temos essa foto do Pantanal, tá? Que querendo ou não, tá bem bonitinho aí. Aí aqui nós temos, né, um dos integrantes aí da região do Pantanal, esse animal belíssimo que nós temos aí, que querendo ou não também está ameaçado de extinção, justamente pela caça predatória desse indivíduo aí, tá? Querendo ou não, por ser um animal de vida livre, por ser um animal poderoso, né? Então muitas pessoas se sentem ameaçadas por isso daí. Mas só são atacados porque invadem o espaço. Se invade o espaço, é atacado. Então, quer dizer que eu vou matar esse indivíduo aí? Então é mais fácil eu não invadir, né? Seria muito mais fácil. O Pampa, ou a região dos Pampas, é chamado de Pampa Gaúcho porque ele se concentra na região sul do Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. Tá? Então, olha só, ele é bastante diferente dos biomas brasileiros. É dominante, como é que é? É predominantemente formado por gramíneas, tá? Ou seja, esse campo, esse gramado contínuo, tá? E querendo ou não, poucas árvores. Entretanto, em 2004 foi reconhecido pelo Ministério do Meio Ambiente como um bioma. Na verdade, sua biodiversidade havia sido ignorada por quase 300 anos. Foi a porta de entrada para o gado através da região sul, ou seja, por apresentar grande pastagem, né, então o gado entrou por aí quando veio trazido aí pelo pessoal de Cabral no descobrimento do Brasil aí. A outra foi pelo Vale do São Francisco, através dos currais de gado, né, ali na região de Minas Gerais, que querendo ou não, por ser região de cerrado, também ele abrange ali uma grande quantidade de gramíneas, que querendo ou não também serve como alimento para esse gado aí na época do Brasil colônia, tá? Aí olha só, aqui nós temos mais uma fotinha do Pampa, olha só que gramadão contínuo, ó. O pessoal ia adorar bater uma bolinha aí, ó. O único estado brasileiro com esse bioma, como eu já disse, é o Rio Grande do Sul, que ocupa 63% do território gaúcho. Tá? Ele se estende tanto pelo Uruguai quanto pela Argentina, ou seja, ele é bem grande. Tá? Agora, o Pampa sofre uma ameaça muito mais grave, que é a introdução do monocultivo de pinos, tá? Que é um tipo de árvore, ou também de eucalipto. Tá? Querendo ou não, gente, vocês já devem ter visto aí nessas viagens que a gente faz aí nesse centro-oeste nosso aí, que quando você olha para um lado, se de um lado não tem gado, do outro lado é plantação. E se no meio não tiver gado, se não tiver plantação, tem o pessoal plantando eucalipto, né? Ou seja, La Plata é terrível. Aí aqui, olha só, gente, nós temos aqui o exercício, tá? Aquele velho esquema. Você pausa o vídeo, responde aí e na volta você dá play de novo que é pra gente corrigir, tá? Vai lá, dá pausa aí e boa sorte. Bem, eu imagino que você tenha pausado, né? Então vamos lá. O termo bioma pode ser conceituado como conjunto de fatores bióticos e abióticos que interagem entre si, formando um sistema equilibrado. Olha aqui, já achei a resposta. Então, número 1, letra A. Lembra que eu falei? São fatores bióticos, são fatores vivos, fatores não vivos, que interagem entre si e formando um equilíbrio equilibrado, ainda lá atrás, ainda lembro que eu ainda marquei o equilibrado de vermelho ainda, tá? Então, de cara já é número 1, letra A. 2. Os principais biomas brasileiros são... aqui, ó, também já é a letra A, ó. Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga e Pantanal. Aí, ó, letra A de novo. Qualquer coisa, volta o vídeo aí e confere, gente, mas é letra A mesmo. Próximo. A mata de terra firme, ou a mata de várzea, ou iguapó, são formações vegetais típicas de bioma. Em razão do processo e uso e ocupação do território brasileiro e das ações digeridas à preservação dos recursos naturais realizadas nas últimas décadas, este bioma constitui-se também naquele que guarda as maiores extensões de floresta nativa do Brasil. Ainda que seu desmatamento não tenha sido completamente cessado, o texto refere-se ao bioma de Mata Atlântica, tá? Porque mata de várzea ou mata de iguapó, ela é encontrada aqui na Mata Atlântica, tá? E querendo ou não, como eu já falei lá anteriormente no vídeo, embora ela não tenha sido completamente cessada, tá? Mas querendo ou não, ele ainda existe, tá? A vegetação do Pampa é composta por gramínea. A gente acabou de falar ali no outro slide, tá? Então, 4 letras D. Gente, essa é a nossa aula, tá? Eu espero que vocês tenham gostado.
Qualquer coisa, é só você recapitular o vídeo ou faça uma pesquisa independente no YouTube, até mesmo no Google, tá? Ou qualquer coisa a gente se encontra na plataforma da escola para esclarecer alguma dúvida sua, tá? Então, um abraço, até a próxima.